Nós vamos continuar a nossa caminhada pela primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, sem demoras, 11:38, não, 36. Agradeço a Deus por este relógio que agora não nos deixa. Isso. Não nos deixa mais inocentes. Né? Como Adriano mencionou aqui ainda há pouco, o Senhor já tem falado conosco por meio das canções. E a minha oração é que possamos continuar nesse mover do que o Senhor já tem falado hoje conosco. Abra sua Bíblia, então, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 10. Todos acharam? Então, vamos lá. Todos os servos, em algumas traduções, todos os escravos. Você achou que o testemunho da canção, do hino que as mamães Marlene e Marta cantaram aqui era o mais chocante que você ouviria essa manhã? Vamos ao texto da palavra do Senhor. Todos os escravos, ou servos, tradução do original grego da palavra doulos, que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma coisa, pausa. Talvez na sua Bíblia você tenha um subtítulo, quebrando a narrativa. Mas pense sempre nas Escrituras como um texto que flui continuamente. Tente não olhar esses subtítulos que vêm na sua tradução, porque isso leva a nossa mente a segmentar e a tratar os assuntos de maneira diferenciada, mas não é. Paulo vem falando e é uma coisa só. Então, eu vou voltar um pouquinho no versículo 2. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício, eles que recebem o fruto do seu trabalho, são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Tudo isso que foi falado até agora. Tudo isso que nós ouvimos pelas palavras do pastor Daniel Mário domingo passado, pelo Adriano domingo retrasado, e tudo que temos lido nessa carta. Isto, Timóteo, isto, Bethesda de Brasília, ensina e exorta. Por quê? Se alguém ensina alguma outra doutrina, algo diferente de tudo do que temos dito até aqui, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Senhor, socorro. Espírito Santo de Deus, toma-nos pela mão, nos conduz aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eis-nos aqui, os nossos corações, a nossa mente rendido a Ti. Obrigado por essa atmosfera de adoração, entrega e rendição em meio aos meus irmãos nessa manhã. Amém. E roleta russa, hein, Daniel? Cadê o Daniel? Vamos embora. Como eu havia dito no início, o termo doulos, do grego, que introduz o capítulo, em muitas Bíblias está os deveres dos servos, sobre a escravidão. Ele é usado, em geral, traduzido como servo ou escravo, mas trata-se de um conceito antigo que não corresponde diretamente a nenhuma instituição que conhecemos nos dias de hoje. E cobria uma grande gama de relações sociais. Os servos, eles eram geralmente, a ligação com seus senhores era de dependência. Os escravos era de posse. Geralmente, os servos estavam ligados aos seus senhores por dívidas. Os escravos, por tráfico de pessoas. Quando nós lemos sobre isso, até pensei assim, é aqui que eu paro. Mas o texto ele é contínuo. Quando Paulo exorta a Timóteo, isto ensina e exorta, porque se alguém ensina alguma coisa diferente e não se conforma com as palavras de Jesus, aí ele começa a falar dos falsos ensinos e falsos mestres. Não é um conteúdo estanque e diferenciado. No contexto da carta, Paulo, mais uma vez, vem falar dos falsos mestres, dos falsos ensinos no meio da igreja, creio eu e muitos comentaristas, porque estava acontecendo. Se ele fala isso aqui, é porque tinha servo achando que seu senhor era seu parceiro. Estava respondendo, estava crescendo para cima. Dói falar isso. Da mesma forma que a gente compreende nos versículos seguintes que os falsos ensinadores, os falsos mestres, insuflavam esse comportamento, essa rebelião. Hoje cedo eu falava com a minha sogra, nenhum falso ensino ele vem assim, pá! Não, isso é muita loucura. Não. Ele começa dentro daquilo que a nossa mente, o nosso enganoso coração acredita que seja o certo. A palavra do Senhor, em especial no Novo Testamento, condena a escravidão. A gente abre já 1 Timóteo, no primeiro capítulo, se eu não me engano, versículo 10. Fala sobre o pecado daqueles que traficam as pessoas. Acho que foi o Rodrigo que pregou nesse texto. Lá em Apocalipse, o Senhor vai revelar a João o fã-clube da Babilônia, o lamento dos admiradores de Babilônia, lá no capítulo 18,
a revelação coloca os idólatras, nananana, os traficantes de pessoas, os que faziam de outros escravos. O evangelho sempre foi pela liberdade. Mas e aqui? Fui alcançado pela palavra. Vamos viajar 2000 anos atrás. Fui alcançado pela palavra. Estou servo, estou escravo. E agora? Os falsos mestres dentro da igreja falaram, toca o oco, meu irmão, porque Deus te chamou para a liberdade, papo é esse. E Paulo vem incisivamente dizendo que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E se é aí que você está, glorifique o Senhor onde você está. Essa é a primeira camada da leitura. E isso é loucura. Era muito mais fácil acreditar no que os falsos mestres estavam falando dentro da igreja. Quando a gente não vai conseguir ler esse texto, que nos embrulha o estômago, sem perpassá-lo pela cruz de Cristo. E é isso que tem sido permeado nessas palavras que nós temos ouvido de cada pregador que tem vindo aqui. Como o pastor Daniel Mário, no domingo passado. Nos lembrou da cruz de Cristo, nos lembrou de termos os pés no chão, com o coração no céu. Nós temos que lembrar de quem somos e o que estamos fazendo aqui. Quando a gente começa a se dispersar naquilo que a nossa mente acredita que é o correto e o nosso coração enganoso, da mesma forma, acredita que é o correto e passa um verniz de evangelho, o inimigo da igreja é vencedor. Quem está lá fora já não está preocupando ele. A estratégia é fazer quem está aqui dentro achar que está vivendo o evangelho e não está. Está pegando o evangelho e colocando dentro das suas convicções. E evangelho, mensagem da cruz, é loucura. Eu queria ler alguns textos com os irmãos, primeiramente, na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, a humanidade brasileira quer mudança social. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, e sabe lá Deus o que é para o povo brasileiro. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A gente só vive o que Paulo está ensinando aqui se a gente continua a leitura do texto e entende as consequências de não seguir este ensino. Vamos continuar. Versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, guarde essa palavra, piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. O falso ensino traz contenda.
Nós nunca vimos Jesus batendo boca com ninguém. Os embates que ele teve, principalmente com os religiosos, com os fariseus, eles iam atrás dele. Estava Jesus fazendo o quê? Ensinando, curando, tratando, restaurando. Aí chegavam. E ele falava até um ponto, teve vezes ele falar assim, vocês estão me perguntando isso, então me respondam isso. Não responderam? Então também não vou falar. E mais, quando ele foi cumprir a sua missão, quando ele foi realizar o seu propósito, porque não foi Pilatos, porque não foram os fariseus, porque não foi a multidão que tinha enchido a pança de pão, e que gritado, glória ao Cordeiro, hosana, tirava a capa, na semana seguinte estava mandando crucificar, não foram eles que mataram o Senhor. Ele se entregou. E como ovelha muda, foi para o matadouro. Ele não se justificou. Ele não quis se explicar em momento algum. E esse é o nosso desafio, viver. Eu nunca me esqueço a primeira vez que nós fomos em Roma. Um presente de Deus. E o Diego, a gente estava de férias, conseguiu o ingresso para a gente ver o que era o Napoli, quem que ia jogar? Era um jogo bem pam, pam, pam. E a gente descobriu e saímos correndo de um ponto da cidade lá para o estádio. E na hora que a gente chegou, assim, ó, fechando a bilheteria. Não, por favor. Não, senhor. Que uso, que uso. Eu, não, meu amor. A gente se virou, saiu um gol nos 10 primeiros segundos do jogo. Assim, talvez o Rodrigo, que foi criado no Rio de Janeiro, frequentou Maracanã, tivesse acostumado com aquilo. Eu aqui, candanga, minhoca da terra, nunca tinha ouvido aquele som. A galera vibrando. Eu fui para casa. À noite a gente comeu, foi embora para o hotel, e no outro dia a gente foi passear na Roma Antiga, nas ruínas. E o passeio começou na prisão Mamertina. Isso aí vamos fazer uns talks aqui, né? A gente está falando de contar as nossas histórias, isso eu não posso contar escorrendo para vocês o que o Senhor ministrou ao meu coração ali naquele lugar. Depois que a gente saiu daquele lugar, a gente ia andando pela esplanada, um grande calçadão que terminava no Coliseu. E aqui, ruína de cá, ruína de lá, eu andando. Rodrigo super nerd, com os guiazinhos no ouvido, lendo tudo. E eu assim, né, ainda passada da marmetina, indo. Quando eu estava me recuperando da marmetina, que eu olhei para o Coliseu, o que veio no meu ouvido? O som da noite anterior. Carne dos meus irmãos sendo trucidada pelas feras, e o povo... E o Espírito Santo falava comigo, lembra daquele som? E eu ia chegando no Coliseu. E, me desculpe, meu amor, mais do que qualquer áudio-guia, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração enquanto eu chegava perto do Coliseu sobre isso. Mas, do mesmo jeito que tinham aqueles que vibravam com a morte, tinha aqueles que se levantavam chorando. Eu quero isso para a minha vida. Esse povo está morrendo cantando, se entregando o que é que eles têm. E nós precisamos ser essa igreja que brilha, que salga. A gente quer vencer na briga. A gente quer impor o nosso direito. Em outro momento, na mesma carta, Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, o fato de haver litígios. Né, doutora? Litígios, pessoal do direito, né, Beca? O fato de haver litígio, contenda, briga, disputa entre vocês já significa completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? Porque vocês não aguentam o dano? A farinha é pouca? Bahia? O meu pirão? Primeiro.
Esse ambiente carnal, ainda que com verniz de piedade, meu irmão, é terra fértil para falso mestre. A doutrina verdadeira, ela é reconhecida pelo impacto que tem na vida diária, nas pequenas e nas grandes coisas. O falso ensino traz contenda quando a edificação de Deus consiste simplesmente na fé. Foi com isso que nós abrimos a carta. Lá no primeiro versículo. No primeiro capítulo, no versículo 4, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, e teologia tal, teologia disso, teologia daquilo, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste no quê? Na fé. Tinha separado um texto, você pode ler na sua casa. Lucas narra o ensino de Jesus, no capítulo 18, no versículo 1, ele começa falando da parábola do juiz iníquo. Né? Aquele que acho que é isso, confere aí. Que a viúva vai lá, bate lá. Ele não é bom, não, mas ela tanto insiste que... Porque essa parábola trata do dever que nós temos de orar e não desistir. Até que, né, Camila? Orar sem cessar. Até que seja a resposta sim do Senhor, seja a resposta não. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar. E a gente só se sente impelido a clamar quando é alguma coisa nossa. Mas o meu clamor nessa manhã é que o Espírito nos leve a clamar pela igreja, a viver cheia do Espírito Santo, para poder reagir a este mundo em que nós estamos inseridos, brilhando a luz de Cristo, salgando essa terra, provocando sede. A minha filhinha, como eu, ela sofre muito com essa seca. O nosso nariz sangra demais, principalmente na madrugada. Hoje teve até acidente na cama. Por quê? Eu dei muita água para ela, viu, papai? Perdoa. Fui eu quem dei. Ela estava tão ressecada, o nariz sangrando, os lábios rachados, eu dei mais água do que o normal. E aí, aconteceu um acidente. Mas era sede, ela não conseguia dormir sem a água. Gente, vamos ser sal para esse mundo. Esse mundo está sem sede de Jesus, porque a gente não está provocando essa sede. A gente está se alinhando conforme a nossa mente e o nosso coração, colocando as nossas atitudes, pensando, sentindo. E diz a palavra que enganoso é o coração. Nós não podemos andar por vistas, nós não podemos andar por entendimento e conhecimento, nós não podemos andar por sentimento, nós precisamos andar no Espírito, porque as coisas espirituais, elas se discernem no Espírito, e cabe a nós cultivar esse templo, para que o Santo Espírito de Deus não se entristeça, mas se agrade de nós, e tenha como fazer morada, transformar o nosso caráter e nos levar, como a aurora, a luz da aurora, a cada dia mais parecidos com Jesus. Porque a nossa fé é loucura para o mundo que perece. Quando Jesus fala dessa necessidade de oração nessa parábola, ele termina dizendo assim, porque quando eu voltar aqui, quando o Filho do Homem, que é como ele se auto-intitula, né, na narrativa de Lucas, quando o Filho do Homem voltar, achará fé? A gente está vivendo por fé ou a gente está vivendo no grito? A gente precisa de representantes que falem pela igreja o sangue de Cristo. Ou, em contrapartida, diante da injustiça, a gente quer gritar mais alto. A vontade dá.
Mas não é assim que Jesus nos ensina, e é por isso que é falso ensino tudo aquilo que caminha contrário ao que o Senhor nos deixou. Nesse ambiente que nós lemos aqui de Paulo escrevendo a Timóteo, eu sou muito poliana, gente. Eu fico tentando ver, assim, nas narrativas, um ensino mais profundo. Aí vem o Rodrigo e fala comigo sobre questões assim de igreja e liderança. Querida, é poder. A disputa aí é poder. Quando não é o dinheiro. Fala, não é possível, gente, crente não tem dinheiro. O que esse povo está brigando aqui para estar dirigindo a igreja? Quem quer dirigir a igreja? Eu lembro quando o Rodrigo tirou uma vez o período sabático no meu pós-parto. Chegaram para ele, vão tomar a igreja de você. Eu gargalhei, eu quero ver quem assume. Quem dera. O povo não está sabendo que é evangelho, não. Aí eu olho para isso, não é possível que a contenda aqui, a mulherada que levou tacada lá nos capítulos anteriores, muitos comentaristas dizem que elas estavam, tipo, dando cobertura para os falsos mestres, eram as que saíam fazendo fofoca no meio da igreja. Gente, isso é muito, muito, assim, é muito surreal, mas acontece. Como aqui ele está falando com os falsos mestres que se infiltraram na igreja, eu fico pensando, Paulo acabou a vida preso, morto, escrevendo para igrejas que ele plantou porque estavam sofrendo com falso ensino. A igreja tinha um Paulo ensinando. O que é de nós? Para a gente saber que é o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja. Neste caso concreto aqui, estavam querendo, cuidando que a piedade fosse causa de ganho. Mas aí no versículo 6 ele diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento. A riqueza que a vida piedosa no Senhor nos traz não é o dinheiro, nunca vai ser. O Senhor, ele não é que o Senhor se agrada que você viva na miséria e não tenha nada. Vejam bem, o texto bíblico diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque você coloca nele a sua segurança de que tudo vai bem. Enquanto você não tem, a sua vida toda cai por terra e eu vou atrás de ter. E é nisso que você é perspassado, disse o texto, né? Eu gosto muito do meu Almeidão corrigida, mas eu sei que você tem outras leituras um pouco mais fáceis de fazer, mas aqui ele termina o texto dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores, porque traz um peso, meu irmão. Quando a nossa fé deixa de estar em viver na dependência de Deus para estar no nosso ganha-pão, a gente nem dorme. A gente deve, sim, buscar viver bem, com o pé no chão, né? Como Daniel falou domingo passado. Agora, sim, vivendo como igreja, não vamos perder o nosso foco. Ensina e recomenda essas coisas, Timóteo. Ensina e recomenda e vive essas coisas, Igreja Bethesda de Brasília. É contrassenso esperar lucro de uma vida piedosa, e é lucro em todas as esferas. Não tem a ver só com dinheiro. É abrir mão da razão, é abrir mão de estar certo, é abrir mão de ter o seu direito. Confia no Deus que te guarda. Confia no Deus que é a sua justiça. Confia no Jesus que disse, vocês não vão precisar abrir a boca. A gente não quer sofrer o dano. A gente não quer correr o risco. A gente não quer abrir mão do direito. Hoje se falou muito em servo. O Altas Vozes cantou aqui, eu quero ser servo, eu quero servir. Eu, desabando lá atrás, amém, o Senhor já está falando. Mas na hora que a palavra fala assim, então bora ser servo. Eu quero caminhar nas trevas, se for necessário. Caminhar nas trevas é o oposto de caminhar no meio da luz, no meio da justiça. Daniel falou isso domingo passado também. Às vezes, a gente vai ter que conviver com a injustiça, por amor a Jesus.
Gente, não é fácil. Foi por isso que Jesus, depois que todo mundo vazou, quando ele falou sobre eu tenho que comer minha carne, beber meu sangue, foi todo mundo para ele. E aí, vocês vão também? A gente fala assim, e conforme a gente vai viver na nossa vida de segunda, terça, quarta, a gente vai de novo maquiando, dando cara de evangelho às nossas convicções. Não, eu sou de uma igreja muito legal, a igreja Betesda. Deus me guarde, isso me dá arrepio até na coluna. Eu quero terminar lembrando que a riqueza da piedade é o contentamento. Paulo, né? O Senhor levou ele ao terceiro céu. Ele não tem coragem nem de dizer assim, porque eu vi. Ele diz assim, alguém, tipo assim, me contaram, na carne eu não sei, se no espírito não sei, foi ao terceiro céu. Onde ele ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar, mas, para que eu não subisse na tampinha, para que eu não achasse que eu de mim mesmo posso alguma coisa, já que eu tive uma entrada tão VIP na presença do meu Deus, me foi dado um espinho na carne. Muito já se falou sobre isso, eu não tenho a menor curiosidade de saber qual era, meus irmãos. Mas algo que o atormentava. E que ele pediu, Deus, me livra disso. Senhor, me livra disso. Terceira vez, Senhor, me livra desse tormento. Não, Paulo. Não, Cíntia. Não. Toma um banhozinho morno aí e bora para a igreja. Não. A minha graça te basta. E aí, mais para frente, Paulo fala assim, pois eu sei, está sendo apedrejado, sei estar comendo uma comidinha boa lá na mesa da Priscila e do Áquila, sei poder viajar, sei estar preso e enviar carta. Eu sei ter a abundância, fartura, mas também sei ter a privação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o que a gente faz? Imprime o adesivo, põe no carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esquece o que Paulo fala antes. Nós vamos terminar com uma leitura em 2 Reis, Flavinho, por gentileza, no capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo. Ele não é tão grande, tem 27 versículos que nos ensinam na prática sobre o que nós meditamos hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Eu peguei essa frase, eu não me lembro se foi do pastor Hernandes Dias Lopes, ouvindo uma pregação dele, eu tenho quase certeza que sim, quando ele diz, falando de alguma temática bem dos nossos dias, ele diz assim, tentativas de igualar os valores do Evangelho aos sistemas humanos e sociais da nossa compreensão, resultará em frustrações, em distorções, pois não se consegue confinar os claríssimos raios de sol em frágeis caixinhas de papelão. É loucura para os homens, nós precisamos ir para o pé da cruz, para poder viver esse mundo e dar uma resposta a esse mundo que a igreja foi chamada para dar. Nós não somos mais uma agremiação. Nós não somos mais um partido político. Nós não somos mais uma associação, uma ONG. Nós precisamos ser igreja. E igreja caminha no poder do Espírito, anunciando uma mensagem louca. É o povo doido. Os agitadores chegaram aqui. Lembra de Atos 9, né? Olha lá, os agitadores, tumultuadores chegaram. Eu quero ser dessa galera. Não quero estar nos conformes, não. Vamos lá para 2 Reis? Vamos voltar. Centenas de anos antes de que a carta foi escrita. Vamos lá para a Síria. Tem uns personagens muito interessantes que ilustram bem o que nós lemos hoje. 2 Reis, capítulo 5. A gente está
Começou o ministério dos profetas com Elias. Estamos agora lá na gestão do Eliseu. E que o Espírito Santo fale ao meu coração e ao seu coração como você pode colocar essa palavra em prática hoje. Hoje é mais fácil, difícil é amanhã. Até sexta-feira. Mas o Senhor vai nos capacitar. Olha só. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. Como assim? Grande homem tem Senhor? Ninguém manda em mim, não. Às vezes o marido faz assim para mim, ó. Para eu lembrar. O que é isso? Ninguém manda em mim, não. Pois bem, um grande homem, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu Senhor e de muito respeito. Por quê? Porque por ele, o Senhor caixa alta, Yahvé, o nosso Deus, deu livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. O original diz não só em relação à lepra, mas tudo quanto é pereba, aquelas doenças de pele super graves que para aquela época não tinha tratamento. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa. Não era servo por dívida, não, era uma criança sequestrada. Levava como escrava, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu olho para minha filha, criada no Evangelho, do povo eleito. Como uma mãe olhou para essa criança, para essa mocinha que nem fala o nome dela na Bíblia. Pois ela foi levada escrava para a Síria. Foi trabalhar para a Dondoca, para a esposa do Naamã. E disse ela, a menina, a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ela se achega à sua senhora, preocupada com o seu senhor, lembrando que há profeta, sabendo o que é ouvir a voz de Deus. E reconhece e fala, senhora, e ela devia ser uma boa escrava, porque a senhora parou para ouvi-la. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, ou seja, já pula a narrativa, a gente não sabe como foi. A mulher ouviu, foi, falou com o marido também ouviu, uma menina escrava, na Síria, de centenas de anos atrás. Pois ele ouviu, notificou a seu senhor, o rei da Síria, dizendo, assim e assim falou a menina. Eu nem lembrava disso. Rei da Síria, uma menininha escrava israelita, falou isso para mim. Eu posso ir lá? Ele pode, vai. É só o Espírito Santo que faz isso. Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes. Eita, pega, lascou. Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. É cilada. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel estava lá,
em cólicas, né? Desculpem a brincadeira, quando a gente brinca assim, que o homem está em cólicas. O homem está se descabelando lá. O homem de Deus toma notícia. E manda dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aí eu me lembro do Paulo, gente. Me imita, eu imito Cristo. Cadê homens e mulheres para falar? Manda aqui para mim, rei. Fica de boa aí que vai dar tudo certo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Fala lá para ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Ele não foi nem na porta. Ele mandou um recado para o homem, com aquela caravana, com aquele tanto de camelo, com tanto de presente. Porém, Naamã, versículo 11, muito se indignou e se foi. Começou, pegou o beco, já foi embora. Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles quem? Os servos. E lhe falaram e disseram: meu pai. Gente, amar o Senhor de pai é muito Thanos. Não é? A Gamora, a outra lá, gente, desculpa. Tudo acaba na Marvel, para você entender simplesmente como é que é a guerra dos mundos. Opressa, a Gamora, sequestrada dos pais, matou o planeta dela todinha, era o algoz da vida dela, ela tinha que chamar de pai. Pois aqueles não tinham, não, eles por carinho a Naamã. Pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Mas como assim? Lembram do direito? De não sofrer o dano, de não ser desrespeitado, de não ser aviltado. Senhor, o Senhor sabe que eu estou certa. Então, ele desceu e mergulhou, ou seja, ele ouviu as palavras dos seus servos. E mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, o Eliseu, ele, toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. A gente poderia terminar a nossa narrativa aqui. Ele mesmo se intitulando servo de Eliseu. Olha que lindo final para o nosso domingo, mas não. Nós vamos prosseguir. Versículo 16. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. Podia até ser meu direito, mas eu não vou querer, não. Isso a gente só consegue no Espírito, porque a nossa carne quer. E instou com ele Naamã para que a tomasse, mas Eliseu recusou. 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aí ele compartilha uma situação que ele vive lá na Síria. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, o rei da Síria, entra na casa de Rimom, capetoso lá, uns capeta que ele adorava, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão. O pobre do Naamã tinha que ir segurando o reizinho lá para fazer adoração a um Deus.
Eu que seguro, ele se firma na minha mão. E eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Olha que bonitinho, que fofo. E ele lhe disse, o Eliseu, meu irmão, vai em paz. Deus conhece seu coração. E ele lhe disse, vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Poderíamos terminar o nosso domingo aqui. Amém, Betesda? Não. Por quê? Mais um personagem. Esse tem até nome. Então, quem? Gease. Gease era quem? Servo de Eliseu. O moço. O corre. O que faz os corre para o Eliseu. Um menino que conhecia Deus. Gente, Geazi foi aquele. Meu senhor Eliseu, o exército veio aqui, vai matar a gente. E o Eliseu faz aquela oração linda. Senhor, abre o olho do Geazi um pouquinho. E quando o Senhor permite que ele abra os olhos espirituais, ele vê milícias e milícias de anjos, muito superiores àquele exército que queria matar Eliseu. Esse mesmo rapaz. Essa Cíntia, cheia de verdade, convicção, conhecimento, da ética. Olha assim, não, isso está errado. Então Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Em nome de Deus. É o direito. E aí a gente sabe, né, o que acontece com esse servo. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? Sabia que ele era o assistente de Eliseu. Vai tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Caraca, ainda mente, usa o nome do Eliseu. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas desse tanto de veste que você tem aí, e disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos, e instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele, Geazi, à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens lá, mensageiros do Naamã. Pode ir, que está aqui, está salvo agora, guardou. E aqueles homens e foram-se. Versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. Deixou lá, né, e veio para a frente de Eliseu. Vamos para a agenda do dia, né? Vida que segue. E disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Gente, o pecado cega. O pecado nos escraviza. Eu louvo a Deus. Eu fiz artes cênicas na UNB e nunca imaginei que eu ia estar viva para ver produções como The Chosen, na conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos fala na palavra, né, é agora que restaurarás a sorte a Israel, é agora que o Senhor vai nos livrar dessa opressão do Império Romano. Então, Nicodemos, não é essa a minha missão. Minha missão é livrá-los do pecado, porque Deus amou esse mundo de tal maneira que me mandou aqui para isso. É o pecado. Porém, Eliseu lhe disse, versículo 26, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? E narrou a cena todinha que o Espírito revelou para ele. Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas.
Imagina a tristeza de Eliseu declarando isso, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Saiu não apenas da presença de Eliseu, como da narrativa bíblica. Nunca mais se ouviu falar de Geazi. Alguém que viu proezas na companhia do seu tutor. Eu disse, mas não era o último texto. Nós vamos ler agora 4 versículos da palavra para terminar. Eu não sei nem se eu tinha falado para o Flavinho, mas é lá em 1 Coríntios, que foi um texto que nos deu muita base para a meditação de hoje. E vou terminar. Nós vamos orar. Primeira carta aos Coríntios, versículo 7. Versículos 20 a 24. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre é o quê? Servo de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Eu perdi. Eu tinha um texto super legal para ler, eu acho que não era esse, não. Mas eu acho que eu já li antes, eu anotei aqui, mas a gente já tinha lido. Fica com esse texto do versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. A gente pega o nosso direito e põe na mão do Senhor. Essa é a loucura para aquele mundo que perece, onde estamos inseridos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos ama tanto. O Senhor não nos deixou sozinhos. A nossa oração é que o Espírito Santo continue a tratar, Senhor, daquilo que a nossa mente não compreende. E continue a ministrar às nossas vidas, ao nosso enganoso coração, aquilo que o Senhor espera de nós como tua igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui rendidos no nosso direito, na nossa liberdade, totalmente a Ti. Nos fazemos servos, não apenas teus amigos, mas Tu és o Senhor. E é a Ti, Senhor, que nós entregamos a nossa vida. Amém.